Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate. Hoje irei falar sobre planificação de sólido geométrico. É um assunto bem simples, bem tranquilo, tá bom? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho que é para receber as notificações, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, vamos aí começar falando um pouco de pirâmide, mas primeiro vamos entender a parte de planificação de um sólido geométrico, que é a representação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Ou seja, ela está tridimensional, é o sólido, e nós transformamos ela para bidimensional, ou seja, planificada, tudo bem? E essas planificações são usadas de várias maneiras. Por exemplo, para calcular a área da superfície desse sólido. Agora vamos falar sobre a pirâmide, que é essa figurinha aqui, ó. Perceba que a pirâmide é um sólido formado por uma base. Se você olhar aqui, nós temos aqui, ó, só uma base pentagonal. Pentagonal porque ele tem 5 lados, tá bem? E que pode ser qualquer polígono. Essa base ela pode ser um quadrado, ela pode ser um retângulo, ela pode ser um triângulo, ela pode ser um paralelogramo, pode ser qualquer polígono. E por suas faces laterais tem que ser obrigatoriamente triangular, ou seja, triângulos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, essa nossa imagem aqui ela é tridimensional, vamos trazer ela para duas dimensões, ou seja, bidimensional. É como se você tivesse recortado e está abrindo aqui a figura, tá? Ficando desta forma aqui. Perceba que aqui ela com duas dimensões, ou seja, bidimensional, a sua base, essa de azul aqui, ó, que é daqui, ó, do sólido, ela é um pentágono, ou seja, é um polígono, ela possui uma única base poligonal que nós chamamos aí de pentágono, tá bom? E perceba que as suas laterais, né, elas são triangular. Na pirâmide ela obrigatoriamente tem que ser triangular. Agora, quantas nós temos? Vai ser de acordo com os lados que nós temos do polígono da base. Perceba que o polígono da base aqui, ela tem 5 lados congruentes, é um polígono regular. Logo, a quantidade de faces que nós temos laterais é a mesma quantidade de lado da base, ou seja, 5 também. Se você perceber, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 são aí as faces laterais aí da pirâmide de base pentagonal. Tudo bem? Vamos agora vamos falar um pouco de prisma. Prismas são sólidos geométricos formados por duas bases, tá, pessoal? Aqui, ó, perceba, primeira base e segunda base, tá bom? Que são polígonos qualquer congruentes e paralelos, ou seja, a mesma coisa da pirâmide, sendo que na pirâmide só tem uma base e no prisma tem duas bases, mas que pode ser qualquer polígono, tá bom? Outra, congruentes e paralelos, tá bom? Possui as faces laterais que são sempre paralelogramo, ou seja, as faces laterais são essas daqui, ó. Perceba que eu tenho pentágono aqui, logo nós teremos 5 faces. Lembra que a quantidade de lados que nós temos na base determina a quantidade de faces que nós temos aí do polígono, aliás, do prisma, tá bom? Então, vamos abrir agora, vamos transformar ele num bidimensional, ficando dessa forma. Perceba, pessoal, eu tenho duas bases pentagonais, dois polígonos pentagonais de 5 lados. Logo, as suas faces laterais são essas daqui, ó, tá bom? Perceba que nós temos 5, porque justamente a sua base possui 5 lados, tá bom? Então, a definição de prisma é isso, possui duas bases poligonais, tá bom? E possui as suas faces laterais, no caso aí, paralelogramo, tá bom? Vamos agora falar sobre cone. Pessoal, cones são sólidos geométricos formados por um círculo. Vou mostrar isso daqui a pouco no desenho. Que é, no caso aí, a sua base. E possui uma superfície curva em forma de funil. As duas figuras geométricas resultantes dessa planificação é o setor circular e um círculo. Vamos ver isso. Nós temos ele aqui no sólido. Perceba que com a teoria eu falei aqui, ó, cone. Ele possui aqui na sua planificação como base o círculo. Perceba que é a base do cone, tá bom? E ele tem um formato circular, olha aqui, ó, como mostra a definição, tá bem? Já essa parte aqui lateral, pessoal, é a área lateral, ele é aqui nada mais, nada menos do que um setor circular, né? Eu dei uma aula aí de como se determinar a área do setor circular e a área do círculo, tá bom? Então, nós temos como base um círculo e como sua lateral um setor circular,
tá bem? Vamos agora falar do quarto tópico, que é um cilindro. Os cilindros são sólidos geométricos, cujas suas bases são dois círculos paralelos e congruentes, ou seja, iguais. Em sua planificação temos dois círculos e um retângulo, tá bom? Observe aqui na nossa figura. Aqui é uma figura sólida, agora vamos planificar ele. Planificando ele, perceba que as suas duas tampas aqui, as suas duas bases aqui são circulares, não é? E a sua lateral, a sua área lateral é um retângulo, tá bom, pessoal? Então, apresentei para vocês agora a planificação de um cilindro. Agora vamos ver outras planificações de alguns sólidos, né? Nós temos aqui, ó, este aqui, pessoal, cujas as suas laterais aqui é de forma triangular e a sua base também. Então, no caso aí, nós temos 4 triângulos, né? A base é triangular e 3 laterais triangulares, ou seja, um tetraedro, né? E a sua planificação é isso aqui, ó, pessoal, são 4 triângulos, tudo bem? Aqui nós temos o cubo, né? O cubo ele tem 4 quadrados aqui e nas suas bases mais 2, ou seja, nós temos um total aí de 6 quadrados, ou seja, a sua planificação é toda de formato quadrado, tá bom? Aqui nós temos o octaedro, ou seja, nós temos 4 triângulos aqui, 4 triângulos aqui. Se você somar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, octaedro, tá bom? Tem aí 8 triângulos iguais, tá bem? Já esse aqui, ó, nós só temos pentágono. É como se fosse uma bola. Quando você abrir, você vai perceber que nós temos aqui um total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com esse da base, a vista superior aqui. Se você observar, ó, aqui é 1, tá? Cada lado representa um polígono. Então, tem 5 com a sua base, 6, né? Logo, ao contrário, na base aqui inferior à base de baixo, também tem 6, né? Então, nós temos 6 faces aí, tá bom? Que é o dodecaedro, tá bem? Agora aqui, pessoal, se você perceber, eu tenho vários triângulos, tá bom? Perceba quantos triângulos tem nessa imagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e mais 5 aqui, 20, tá bom? Nós estamos falando aí do icosaedro, tá bom? Então, observe. Faces só triangular, face só quadrangular, face só triangular, pentagonal e triangular. São algumas planificações de sólido geométrico, tá bom? Agora vamos fazer aí 3 exercícios, tá? Bem básicos sobre esse assunto. Esse assunto ele é muito simples. Então vamos para a primeira questão que diz o seguinte: a planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional, ou seja, tem 2 dimensões, formado pela superfície de objetos tridimensionais, ou seja, ele é sólido, né? Ele é tridimensional. Quando você começa a abrir, né, corta ele, começa a abrir, ele deixa de ser tridimensional, passa a ser bidimensional, porque nós estamos planificando aí o sólido, tá bom? Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por, tá? Vamos primeiro, pessoal, desenhar. Lembre, geometria é sempre bom desenhar quando tem um texto que não apresenta a figura, tá bom? Então vamos lá, ele falou que era uma pirâmide de base pentagonal. Significa dizer que a base dele é um pentágono, tá? Um polígono pentagonal, tem 5 lados. Ele vai ser dessa forma aqui. Lembre que a pirâmide ele só tem uma base, tá certo? Então a ligação das suas laterais aqui nesse ponto é o ponto central da sua base, tá bom? Agora a uma certa altura, tranquilo? Agora vamos planificar ela. Planificando, perceba que a minha base aqui, ela é pentagonal, tá bom? E as suas laterais aqui são triangular. Então vamos ver aqui, ela possui 2 pentágonos? 2 pentágonos não, pessoal, ela só possui um, porque é uma pirâmide, tá bom? 2 pentágonos, também 2 pentágonos, não, ele só possui um pentágono. Letra C, um pentágono e 5 triângulos congruentes, será que é esse? Né? Olha o que ele está falando, um pentágono e 5 triângulos congruentes, vamos deixar guardado, né? Um pentágono e 5 triângulos, pessoal, aqui triângulos congruentes, pela definição aqui, nós não temos ele como triângulo iguais, né? Triângulos congruentes, mas ele é um pentágono e 5 triângulos, sim, ele é um pentágono e 5 triângulos, nós estamos falando aí da alternativa D, tá? Quando ele falou aqui em congruentes, ele não falou lá na nossa pergunta alguma coisa voltado aí para
uma pirâmide que tenha lados congruentes, tá bom? Então, a gente vai ficar na parte mais bruta, né, que é o pentágono só apenas de 5 lados, ou seja, a base pentagonal, e possui aí em vista 5 triângulos, tá bem? Na letra E ele diz, um pentágono e 5 triângulos equiláteros. Não, o triângulo equilátero é a mesma coisa lá, né? É a mesma coisa a letra C. O triângulo equilátero possui todos os seus lados congruentes, não é isso? Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica plana obtida a partir da superfície do sólido em questão. Assinale das alternativas a seguir aquele que contém as figuras bidimensionais obtidas na planificação de um cone reto. Né? Aquele chapeuzinho, né, de festa é um cone. Então vamos lá, desenhar aqui o cone. Eu já tinha falado que o cone ele possui a sua base, pessoal, circular, né? Aqui, ó, ele possui a base circular e a sua lateral é um setor circular. Logo, nós estamos falando da letra D, né? Um setor circular e um círculo, né? O setor circular é a superfície lateral e o círculo é a sua base, tá bem? Vamos agora para a nossa última questão. Pessoal, antes de fazer essa última questão aqui, dê uma pausa no seu vídeo, vai aqui embaixo, ó, acione o sininho e também se inscreva no canal, tá bem? Vamos lá, vamos começar aí, vamos deixar de conversa e vamos fazer a última questão dessa nossa aula, que é o seguinte: qual das imagens abaixo é a melhor planificação do prisma oblíquo, tá? Em primeiro lugar, vamos estudar a base, tá? Ele possui, pessoal, bases aqui quadradas, tá? Se você olhar a figura, nós temos várias bases aqui, ó, duas bases, todas elas são quadradas, então até agora, pelas bases não dá para identificar. Mas é o seguinte, pessoal, as laterais dela, tá, tem que ser retangular e as demais tem que ser oblíquo, ou essa aqui de frente, lateral, ou a de frente, tá, pessoal? Então, vou fazer o seguinte, essas laterais aqui, ela é retangular e as que sobrou, que são a da frente e a de trás, eles são oblíquos. Então, o que é que eu quero dizer? Que eu vou ter dois quadrados, dois retângulos e dois lados que é oblíquo, ou seja, inclinado. Então, vamos agora estudar a alternativa. Se você olhar aqui a letra D, ele possui 4 lados inclinados. E não é verdade, ele possui 2 retangular e 2 oblíquos, né? 2 inclinados. Se você olhar aqui, é a mesma filosofia da letra D, ele possui 4 lados inclinados. Também não é resposta. Se você olhar a letra B, ele possui 4 retângulos. Não é, ele possui 2 retângulos e 2 inclinados. Se você olhar a letra A, ele possui 2 retângulos, 2 lados inclinados e 2 quadrados. Então, nós estamos falando aí da alternativa A. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.